Apenas uma colher disso aqui, olha, que você está vendo no meu copo para reduzir o inchaço da sua próstata aumentada. Então, se você está preocupado com o aumento da sua próstata, se você quer evitar os sinais e sintomas da hiperplasia prostática benigna quando envelhecer, definitivamente precisa assistir esse vídeo, porque eu vou te dar grandes dicas de como utilizar um alimento específico, um remédio para diminuir a sua próstata aumentada. E eu vou te mostrar também dados de estudos mostrando o quão eficazes podem ser os alimentos para encolher a sua próstata aumentada e, por fim, te darei dicas específicas para reduzir o tamanho da sua próstata sem medicações, pessoal. Olha quanta informação valiosa você vai ter aqui agora. Então eu peço, por favor, que você já curta esse vídeo, que você deixe o seu like, deixe o seu joinha para a gente prevenir câncer de próstata, porque esses alimentos também previnem o câncer de próstata, para a gente tratar hiperplasia prostática benigna, esse problema que acomete a maioria dos homens. Então curta esse vídeo aqui, por favor, para a gente fazer essa mensagem viralizar e aproveita para escrever aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora e também me conta se você tem algum problema na próstata ou você conhece alguém que tenha problema na próstata, ok? Vamos para o nosso conteúdo. E o que eu quero que você preste muita atenção nesse vídeo. Por quê? Nós podemos replicar os efeitos dos inibidores da 5-alfa-redutase com alimentos e alguns suplementos específicos. Então, as informações que eu vou te mostrar agora vão te deixar, de queixo caído, porque você vai ver o quão poderosas essas estratégias podem ser para reduzir o tamanho da sua próstata, aliviar os sintomas, diminuir os níveis de PSA e, por que não, diminuir também o risco de câncer de próstata. Então, que nutriente é esse? Que nutriente será esse que possui um efeito incrível inibindo a 5-alfa-redutase e melhorando os sinais e sintomas de próstata aumentada? Quem é que sabe? Quem é que vai adivinhar? Quem é que vai acertar? Que nutriente é esse? Essa pergunta é difícil, pessoal. Essa pergunta é difícil. Mas vou deixar aqui alguns segundos para o pessoal responder. Que nutriente é esse? Que, olha, está contido nesse alimento aqui. Quem será que vai adivinhar? Vamos ver se o pessoal está esperto, se o pessoal já acompanhou as nossas lives onde falamos sobre isso. Muito bem. Licopeno. Perfeito, licopeno. É isso, pessoal. É o licopeno. O licopeno, ele também inibe a 5-alfa-redutase. E, além disso, ele também tem ação anti-inflamatória por inibir a ciclooxigenase, a COX, que é uma enzima que está diretamente participando da inflamação. Então, o licopeno, ele tem ação dupla para reduzir o tamanho da próstata. Tem ação anti-inflamatória e tem ação de inibição da 5-alfa-redutase. E o licopeno é um pigmento vermelho encontrado em frutas e vegetais, muito semelhante à vitamina A. E também tem ação antioxidante. E após ser ingerido, o que é muito interessante do licopeno é que ele se concentra em alguns órgãos, principalmente na próstata. Quais são os alimentos que possuem licopeno? O pessoal já falou aí, tomate, já falou aí, melancia. Então são as frutas e vegetais vermelhos ou rosados, morango, melancia, mamão-papaya, goiaba. Mas o alimento número 1, pessoal, para reduzir a próstata é o nosso querido, esse aqui, ó. Quem é que vai adivinhar o que é isso aqui? Quem é que vai adivinhar o que é isso aqui? Que alimento é esse aqui, pessoal? Que alimento é esse aqui? Esse alimento, como eu falei, ele é o melhor aliado para prevenir e tratar o aumento da sua próstata e também reduzir o risco de câncer de próstata. Pessoal, esse alimento aqui é o tomate, tá? Isso aqui é tomate. Isso aqui é pasta de tomate, ok? Isso aqui é tomate e sal apenas, que eu comprei pronto, tá? Não utilize aquele molho de tomate da Heinz, molho de tomate da Predilecta, porque esses molhos de tomate, eles costumam ter várias outras substâncias que não são boas para o seu organismo. Então, vai sempre na lista de ingredientes e opta pelo purê de tomate, pela pasta de tomate, porque eles só têm tomate e sal, na maior parte das vezes. Uma marca que é com bons ingredientes, por exemplo, é aquela marca do Elefantinho, tá bom? A marca do Elefantinho não tem tantos aditivos químicos. Na verdade, não tem aditivos químicos nesse molho de tomate do Elefante, ok? Esse aqui que eu estou no copo, que eu vou tomar daqui a pouco, também não tem aditivos químicos. Beleza. Tomate.
Já falei que o tomate e o molho de tomate, a pasta de tomate, o purê de tomate, o tomate em si, são as melhores opções para você melhorar a saúde da sua próstata. O que que os estudos científicos dizem sobre os efeitos do licopeno na vamos lá, risco 21% menor se você consumir 14 miligramas de licopeno, que eu já vou te dizer o que que são 14 miligramas de licopeno, quando comparado ao consumo de 5 miligramas por dia desse nutriente. Então, como eu vou te mostrar daqui a pouco, é muito fácil você consumir 14 miligramas de licopeno, seja pelo alimento, seja pela suplementação. Mas e se você já tiver aumento da próstata e apresentar sinais e sintomas desse problema? Aí a gente vai precisar, na maior parte das vezes, de uma estratégia mais agressiva, digamos assim, de uma dose mais alta do licopeno, claro. Então eles fizeram um estudo que 500 miligramas de licopeno 2 vezes ao dia reduzia em 44% os sintomas. Agora, 5 miligramas de finasterida ao dia reduziu 23% os sintomas. Então, tudo bem, isso não foi um estudo comparando um grupo que tomou licopeno e um grupo que tomou finasterida. Não foi. Foram 2 estudos separados. Agora, a gente está vendo aqui que no licopeno, que foi uma população muito parecida, método de avaliação muito parecido, então a gente pode fazer certo tipo de comparação, sim. Então, o licopeno, ele também pode reduzir os sintomas e, em alguns estudos, reduz mais os sintomas do que a própria finasterida, sem ter os efeitos colaterais da finasterida, como um que incomoda muitos homens, que é a perda de libido, que é a disfunção erétil, que muitos homens deixam de tomar a finasterida por conta desses efeitos colaterais. Então, o licopeno, por que não? Ele pode ser mais eficaz do que a finasterida. E esse mesmo estudo sobre o licopeno mostrou que 500 miligramas de licopeno 2 vezes ao dia reduziu em 48% o volume residual pós-miccional. Por quê? Se a próstata bloqueia a uretra, que é o tubo que leva a urina da sua bexiga para fora do corpo, se esse tubo está bloqueado, a gente espera que fique um grande volume na bexiga após a micção, que é após o ato de urinar, porque nem todo o volume contido na bexiga conseguiu sair. Por isso que a gente tem aquela sensação de esvaziamento incompleto da bexiga. E também essa dose do licopeno reduziu em 25% os níveis de PSA, que é o antígeno prostático que a gente utiliza para rastrear câncer de próstata, que a gente utiliza para avaliar também a hiperplasia prostática benigna. Então, o licopeno é interessante. Mas e o tomate? E a pasta de tomate? 3 colheres de pasta, 3 colheres de sopa, pasta de tomate, todo dia por 10 semanas, reduziu em 11% o PSA, pessoal. Olha que interessante, olha que legal isso. 3 colheres de sopa por dia, pasta de tomate, reduziu em 11% o PSA, tomando aí por menos de 3 meses. Então, o licopeno, seja na melancia, seja no tomate, seja na suplementação, ele vai ajudar a saúde da sua próstata. E aí você pode se perguntar: bom, se o PSA é um indicador de câncer de próstata e, inclusive, é um exame de rastreio para avaliar a presença do câncer, quando a gente reduz o PSA, nós também reduzimos o risco de câncer? Sim, 83% menos chance de câncer de próstata entre quem tem níveis mais elevados de licopeno na corrente sanguínea. E 2 porções de bolha de tomate por semana reduzem até 23% a chance de você ter um câncer de próstata. Pessoal, o câncer de próstata é um câncer muito comum. Então, não é uma redução de 20% de uma doença que acomete 1 em 10 milhões de pessoas. Não. O câncer de próstata é o câncer que mais acomete homens, que praticamente mais mata homens. É o câncer de próstata. Então, não é uma doença rara, não é uma doença que a gente vê uma vez na vida da morte, não. É uma doença que está aí todos os dias. Então, como que a gente vai aproveitar o licopeno dos alimentos? Onde que tem 14 miligramas de licopeno, pessoal? 3 colheres de sopa, pasta de tomate. Tem 14 miligramas de licopeno. Então, eu vou tomar aqui a minha dose do licopeno diário, tá bem? Ó, 5 miligramas já foram. Mais 5 miligramas já foram. Pronto. Tomei todo o licopeno que eu precisava. Ah, João, eu preciso tomar
pasta de tomate pura, não gosto. Claro que não, você pode colocar no seu alimento. Então, pessoal, uma colher de sopa de pasta de tomate tem 5 miligramas de licopeno. Você precisa de 3 colheres de sopa de pasta de tomate por dia para bater a sua meta de licopeno na dose que foi mostrada como a dose mais eficaz para reduzir sinais e sintomas, para reduzir o seu risco de HPV, o seu risco de câncer de que isso aí vai ajudar muito a sua próstata. Então, quais são as conclusões que nós chegamos aqui desse vídeo, pessoal? Primeiro, que o licopeno é uma substância excelente para a saúde da próstata. Então, considere aumentar ou incluir o tomate na sua dieta pelo menos 2 vezes por semana. Se você não quiser comer tomate, se você não quiser comer essas frutas que eu falei, vá ao suplemento, pode te ajudar também. Então, outra coisa que a gente não pode deixar de lado é a importância do estilo de vida saudável, ok? Então não adianta você tomar 3 colheres de sopa de tomate se você fuma, se você bebe, se você não faz atividade física, se você come mal, se você não consegue controlar o seu estresse, não dorme bem. Então, o estilo de vida pouco saudável está relacionado sim ao aumento do risco de hiperplasia prostática benigna, ao aumento do risco de câncer de próstata. Então, quando a gente tem um estilo de vida saudável, nós reduzimos o risco dessas doenças. Se você quiser ter acesso ao guia completo de como ter o melhor estilo de vida do mundo, cientificamente comprovado, com 100 hábitos que vão te ajudar a se prevenir da hiperplasia prostática benigna, do câncer de próstata, de outros tipos de câncer, do infarto, do derrame, que vão te ajudar a controlar pressão, diabetes, colesterol, sem médicos, sem exames e sem remédios, de forma natural e só dependendo da sua vontade, da sua decisão de melhorar de vida, de ter mais saúde, eu recomendo que você leia o meu livro O Código da Longevidade, com 100 hábitos para passar dos 100 anos. Então faz o seguinte, quer ler o livro? Clica aí agora no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira agora mesmo o Código da Longevidade. Se você não gostar, não se preocupe, eu devolvo o seu dinheiro. Então eu estou correndo o risco de perder dinheiro aqui, porque tenho certeza que quando você ler, colocar em prática o que está escrito no livro, a sua vida vai se transformar para melhor. Você vai me agradecer por ter te indicado o livro, mas também vai se agradecer por ter feito esse grande investimento na sua saúde, que é aquilo que você tem mais valioso. E quando eu falo grande investimento, não é pelo valor do investimento, que é muito baixo, R$ 29,90 pelo livro. Agora, o retorno que isso vai te dar não tem preço. Então, faz o seguinte, clica agora aí, primeiro link na descrição, link fixado nos comentários, ou nesse link aqui que eu vou colocar aqui no chat. Ok, pessoal? Então, clica no link, adquire o livro e inicia a contagem regressiva para a sua vida se transformar para melhor.